Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, meus amigos do canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. A live de hoje é muito especial e direcionada para você que já tem alguma experiência trabalhando com mini índice, com mini dólar, mas não tem experiência ainda para trabalhar com ações. A Daniele Porto Trader é uma pessoa que vem há anos se dedicando à especialização no dólar e nas ações, e vem fazendo operações fantásticas. Além das operações que ela faz, ela dá de presente para as pessoas algo muito especial, que é o pré-market, né? A abertura de mercado. Ela faz uma avaliação extremamente precisa e eu não me lembro da última vez que ela falou alguma coisa que o mercado não fez exatamente aquilo que ela colocou para fazer. Então, muito legal ter você, Dani, aqui conosco mais uma vez aqui no canal. Se apresenta aí para o pessoal poder te conhecer aí um pouquinho melhor e vamos falar um pouquinho desse seu projeto que já estava, né, na incubadora há algum tempo e recentemente você veio trazer aí para que as pessoas possam ampliar a sua diversificação de renda no mercado financeiro. Seja muito bem-vinda. Ô, querido, obrigada, viu, Marcelo? Obrigada pelo convite. Cara, é um maior prazer falar com você, que talvez a gente sempre troca ideia, né? Todo dia ali eu tô trocando ideia com o Marcelo. E, cara, é um maior prazer vir aqui divulgar agora o lançamento do curso, né? Porque, cara, eu acredito que as pessoas, né, é, não basta também ser só trader, né? Ou day trader. Eu acho que tem que ser investidor, né? Então, eu lancei esse curso até para ensinar as pessoas a serem investidores, né? Além de traders. Então, meu, depois eu vou até explicar como que funciona toda essa dinâmica. Por quê? Porque eu vim, né, do dólar, né? Então, eu tenho o curso de dólar, né? A gente já fez até live aqui. E eu sou especialista em fluxo de ordens. Eu amo dolinho. Dolinho é aquele. Dolinho não dá para largar dolinha, né? Então, eu opero o dólar das 9 às 10, só que com o decorrer do passar do tempo aí, eu fui vendo que eu era muito boa na abertura de mercado no dólar. Eu olhava a macro lá fora, olhava as correlações, olhava o fluxo e eu conseguia fazer ótimas operações na abertura. E aí, passava esse horário da abertura, às vezes eu ficava caçando mais trades, porque eu queria fazer 40 pontos de dólar, às vezes o mercado andou 10, 20, você quer fazer 40, 50 pontos. E essa usura, né? Eu não sei, acho que muitos talvez já tenham passado por isso, me fez, né, muitas vezes tomar toco e tipo, tava positiva com 10, 15 pontos de dólar, aí eu saía ali negativa, né? Ou perdia e ficava brava, fazia trade da vingança, né? Quando a gente está iniciando no mercado, é mais ou menos assim que vai funcionando, né? E aí depois eu falei, cara. Quando foi que eu tomei stop? Tomei stop às 10h01, às 10h03, quer ver o horário da abertura dos papéis, né? Ai, tomei toco na hora do mercado americano, que eu achei que o mercado ia por um lado e o mercado acabou indo para o outro, porque reverteu completamente quando abriu o mercado americano. E isso a gente vê muito nesse cenário. Eu falei, cara, por que que eu tô quebrando a cabeça depois das 10 se eu bato meta até as 10? Então, foi um amadurecimento contínuo ali, né, que eu fui tendo, observando, né, que é algo que você fala muito disso, dessa questão da mentalidade, da questão de você avaliar os seus trades, né, como que você está desempenhando os trades, qual é o melhor horário que você está se desempenhando ali melhor. E eu falei, cara, e eu sempre operava ações, mas eu fiquei tão focada, né? Realmente, eu tinha que ficar focada em um ativo, ficar boa num ativo, no fluxo, para depois tentar fazer alguma coisa. Eu falei, mas cara, por que que eu não opero as ações então depois das 10? Porque se eu sou boa em abertura de mercado, em montagem de players, por que que eu não vou para as ações? Então eu vejo essa leitura de montagem dos players ali junto com a macro, com as correlações na abertura, né? Faço o panorama para a galera. Falo, ó, galera, eu acho que o dólar hoje pode ter um direcional para compra, para venda na abertura. Hoje pode ficar travado, tem dados de mercado aí importantes, então eu acredito que talvez vai ficar meio parado, né? E aí, nisso, eu faço minhas operações ali das 9 até as 10. Deu às 10, tchau, eu vazo e eu já vou para as ações.
Aí eu já vejo as montagens também de posições ali, né? E aí eu faço lucro tanto no dólar ali, né? Que eu opero por mesa, né? Eu opero ali também pela Trade Arena. E depois eu vou para minha conta real, né? Onde eu faço meus investimentos, tanto de renda fixa, de tesouro direto, quanto ações. Então, eu fiz toda uma gestão aí de carteira, né? Gestão patrimonial mesmo minha. Eu ensino isso lá no curso também, para a galera ter o percentual de day trade, o percentual para o swing trade, o percentual para renda fixa, para uma reserva, né? E, cara, tá dando super certo. Tem horas que eu falo, cara, eu acho que eu vou, acho que eu não vou operar o dólar hoje, não. Acho que eu vou ficar para academia, vou fazer alguma coisa. E quando for às 10 horas, eu vou lá operar, porque eu não tenho tempo para nada, né? Então eu falei assim, pelo menos eu pego uma hora ali. Mas como eu tenho paixão pelo dolinha, eu não consigo sair do dolinha, eu tenho que operar o dolinha. Aí eu opero das 9 às 10 e das 10 em diante eu vou para as ações. E, cara, tem dado muito certo. A questão do panorama de mercado também foi algo que, assim, quando a gente não faz uma coisa para o próximo para ajudar, né? Talvez a gente não dá esse empenho tão grande que a gente dá para mostrar o melhor, para dar o melhor para as pessoas, né? E lá no panorama eu procuro fazer isso. Então eu falo, ó, por exemplo, esses dias eu falei de Bradesco, meu Bradesco deu 15% de alta. E eu estava tão focada em gravar aula para pôr no curso, os trades, que eu perdi o trade de Bradesco, sendo que eu já tinha falado do trade Bradesco na abertura. Quando eu fui entrar no trade, já tinha andado 6%. Eu falei, cara, agora eu não vou entrar mais. Perdi a entrada porque eu estava em outras operações, né? Então, Faz eu parte, falei, né? faz parte. Eu falei, o que importa é que eu passei o trade para a galera. Ele falou, ó, gente, talvez tenha uma boa operação em Bradesco, ver um balanço positivo, tal, tal, tal. Eu não posso falar, vai lá e compra, né? Mas eu dou indícios, ó, galera, vai lá dar uma olhada. Cara, tem dado muito bom, entendeu? Então, assim, eu tô bem feliz que parece que eu voltei à minha essência, né? Às vezes a gente tá, às vezes com mentores que estão focados numa coisa só e a gente fica bitolado só naquilo e a gente não abre o olhar, né, para o mercado financeiro como um todo, onde tem ótimas oportunidades de trades, né? Ainda mais quem é leitor de fluxo, né? Então, quem é meu aluno que está aí na live também, sabe que, cara, a leitura de fluxo que eu ensino para a galera ali no dólar, né? Eu trouxe essa leitura para as ações, né? Em regiões de importância. Então, cara, tá muito legal o curso. Tem trades que eu fiz ali também, não é nada de replay, é sempre no mercado ao vivo, né? Tipo, eu tentando achar os trades. Era uma grande dificuldade que eu tinha, né? Então, eu fui aluna do Stormer por quase 2 anos, né? E eu fiquei muito tempo na sala dele e eu via. A gente tem que ter essa malícia, né? Do que operar, quando operar, né? Quando a macro está nos dando oportunidade ou tem gatilhos ali que dá para operar. E eu fui pegando essa malícia ali na sala do Stormer né, na época, tipo, agora não tá legal o mercado brasileiro, vamos para o mercado americano, agora vamos para o mercado brasileiro, que o mercado americano não tá legal. Então, essas sacadas eu fui tendo, só que como eles são leitores gráficos, né? Grafistas, é, eles faziam a leitura e eu ia lá para o fluxo ver, né, o que que eles estavam falando, se tinha operação ou não. E geralmente tinha algumas operações que eu via que estava indo, tinha um candle ali de força e tal, mas quando eu olhava no fluxo, não era um cara forte que estava levando o mercado. E aí eu comecei a ter essa malícia, tipo, cara, será que esses caras que levam o dólar, será que eles também não levam muitas vezes nas ações? Quais são os players que mais levam, que talvez sustentem esse movimento? E aí foram esses movimentos que eu fui estudando com o passar do tempo, né? Claro que o meu foco sempre foi o dólar, mas eu vim trazendo isso para as ações junto com a macroeconomia e, cara, tem dado muito certo. E eu falei, cara, então vou lançar o curso para a galera até para ajudar, porque principalmente na abertura de mercado a gente tem muita dificuldade de encontrar os papéis, né? Quais são os melhores papéis? Por onde eu vou começar, né? E isso era uma dificuldade muito grande que eu tinha. E aí, com algumas estratégias que eu fui tendo com o passar do tempo, eu fui colocando essas estratégias ali, né? E aí, os alunos, com essas estratégias, eles conseguem entender. Ah, então vai abrir o mercado? Como que eu vou ver lá para onde está no mercado? Aí eu já tenho um jeito que eu mostro lá para eles, como que eles fazem o passo a passo.
E os gatilhos, olha, tem tal coisa que vai rolar hoje, então vamos marcar aqui, no panorama eu falo, ó, vamos marcar aqui essa ação, essa. Quando o mercado abrir, vamos lá ver se tem alguma oportunidade. Quando eu olho o fluxo, aí eu falo, aí eu tenho isso até gravado, e ó, galera, não tá legal, tá morto o mercado, ou, tem movimento, mas esse movimento para mim tá um pouco estranho, não são os players que eu costumo operar aí junto com eles, então, cara, tô fora, né? E aí eu fui fazendo isso, fui elencando essas modalidades de estratégias de como achar uma boa operação. Se fizer uma boa operação no dia, geralmente eu tenho 10 operações em aberto, né? Em swing trade. Então, assim, eu quero entrar ali para operar no day trade. Cara, dá também para você pegar esse time e fazer só o day trade e vazar se quiser. Mas eu, como já opero day trade no dólar, né? Então eu preferi ir para o swing trade, até porque o mercado não é um número fixo, né, pessoal? Então ele tem um certo balanço. Principalmente em ações tem muita trocação de lote, é bem diferente do dólar. Então você tem esses balanços, né? Que se você acredita naquela região, você segura o trade. Aí passou daquela região, cara, stop o trade. Né, o que eu ensino lá no curso. Então, eu acabo entrando, olha, teve o time? Teve, é na região? Beleza, então segura o trade e vai embora. Vai fazer outra coisa. Vai procurar Vamos lá, deixa eu te perguntar umas coisas aí, porque tem algumas situações aí com relação à nossa audiência, né? Uhum, A gente sabe, né, e isso é natural, que na época lá da pandemia, as pessoas começaram a ficar desesperadas por conseguir fazer uma renda extra, né, e conseguir pensar no futuro, e a gente teve uma explosão de novos inscritos na Bolsa de Valores, né, lá em 2019 e 2020. O número saltou de 350 mil pessoas operando Bolsa de Valores para quase 3 milhões de pessoas, se não me engano, até passou. sim, E certo que essas pessoas elas tiveram acesso a algumas informações, alguns cursos, e começaram a ter as suas experiências com um nível de crença extremamente alto e depositando todas as suas expectativas em cima do day trade. Então as pessoas elas começaram a receber a informação e os cursos para fazer mini índice e para fazer mini dólar. Algumas pessoas ficaram travadas desde a época da pandemia, operando apenas mini índice ou mini dólar. sim, Não é que travada no mau sentido, elas buscaram se especializar, sim, né? E uma série de pré-conceitos começaram a fazer parte da mente das pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer é assim: tem muito trader aí que está há 4, 5, 6 anos no mercado e que ainda tem fantasias sobre o que é operar ações. Como, por exemplo, puta, eu preciso ter muito dinheiro para operar ações. É verdade isso? Não, Marcelo, sinceramente, eu fico pensando assim, né? Se todas as pessoas que colocaram R$ 1.000 na corretora ali para operar mini dólar, pegasse todos esses R$ 1.000 que elas botaram por mês, que muitas vezes perderam, né? E fossem para trade arena ou um teste de mesa e pegasse esse dinheiro e jogasse em ações, né? Que foi muito o que eu fiz. Eu fiquei muito tempo em simulador. E esse dinheiro que eu ia jogar. Gente, eu fui matuta, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer minha reserva. Eu fui guardando esse dinheiro para operar as ações, né? Então, assim, é muito relativa essa questão do tipo, precisa de muito dinheiro, porque, por exemplo, tem operações que eu faço hoje em torno de R$ 3.000, R$ 2.000 em ações, depende do ticket ali, né? Do ticker da ação, né? Então, tem ações que custam caro, por exemplo, eu estava operando esses dias aí, Vale é tipo R$ 50, mas tem ações que custam 13, R$ 15. Então, você consegue operar, por exemplo, no mercado já não fracionário, né? No cheio.
Então, não tenho muita grana, vai para o fracionário. Então, você consegue operar no fracionário muito menos alavancada. Quando eu Pronto, é comecei, exatamente aí que já engatilho uma segunda pergunta que eu já tinha planejado para fazer, pensando naquelas pessoas que estão tendo contato com isso pela primeira vez. Você falou de lote cheio e falou de mercado fracionário. sim. Então vamos lá. Como é que é isso quando a pessoa decide falar assim, tá certo, eu vou operar pelo fracionário? Eu tenho que fazer alguma coisa na corretora? Como é que eu me cadastro para fazer? Como é que eu vou conseguir operar? Ou eu só coloco o saldo na corretora e seleciono o papel que eu quero trabalhar e clico, né? Como é que é isso? Eu preciso colocar alguma letrinha depois do ticker? O que que acontece ali? Qual que é o passo a passo disso? Então, lá no meu canal do YouTube, eu tenho uma aula que eu ensino passo a passo de como você abrir conta numa corretora, né? Lá eu tenho o exemplo da Genial, né? Que eu tinha parceria. Lá você consegue entrar e assistir essa aula. Lá eu ensino tudo. Como é que você faz para alocar o dinheiro, abrir a conta na corretora? Então, primeira coisa, você tem que ter uma conta na corretora, né? Depois que você tiver a conta na corretora, você vai ter que alocar o seu dinheiro lá na corretora, né? No Swing Trade, eu não preciso alocar o dinheiro em algumas plataformas, como no Day Trade, né? Que a gente tem que alocar lá, por exemplo, na Genial Trader Cockpit. Então, você aloca um valor lá, eu aceito. Colocar uma alavancagem de até R$ 1.000 no day trade, né? Já no swing trade, não, porque lá no curso eu ensino o pessoal a operar sem alavancagem. Você vai operar em cima do dinheiro que você tem. Então, por exemplo, na época, quando eu comecei no mercado de ações, eu comecei com R$ 10.000 que eu tinha para alocar, né? Só que eu não comecei com tudo de uma vez. Eu comecei com bastante medo. Então, eu comecei no fracionário, né? Então, eu entrava ali, por exemplo, em Petrobras ou em Vale, né, do Rio Doce, e eu colocava ali, tipo, eu vou colocar R$ 200, R$ 100. Eu comecei com R$ 100 as ações. Então, operava Bpan 4, entre outras ações mais baratas. Na época eu entrava operando Anima, algumas operações bem mais baratas, né? Cosan. E aí eu fui perdendo o medo, né? E aí eu fui aumentando devagarinho a minha mão, até porque eu também estava aprendendo, né? Então eu não sabia operar as regiões ainda, não conhecia nada, não tinha feito nenhum curso de ações. Eu só estava investindo tipo para longo prazo, tipo um buy and hold, sabe? Vou deixar ali a perder de prazo, né? E depois não, eu falei, cara, não, agora eu vou começar a aumentar. Eu tentei começar a fazer day trade, fazia muito day trade em Itaúsa, em YouTube 4, né? E também são as ações que estavam mais baratas até na época, dava para fazer. Só que, cara, eu comecei a ver, falei, cara, eu não sei se eu quero fazer day trade nas ações. Por quê? Porque eu quero ganhar os dividendos, né? Então, eu comecei no fracionário, onde eu colocava na frente do ticket, por exemplo, a Vale do Rio Doce é Vale 3, né? Então, o lote cheio de Vale 3, que são 100 unidades, eu operaria ali com 100. Então, quando eu compro 100, quando eu compro lote cheio, são 100 unidades de Vale do Rio Doce, né? E ali eu só posso operar de 100 em 100. Já no fracionário, não, eu coloco Vale 3F, que é de fracionário no ticker, e aí eu consigo operar uma Vale, que custa R$ 50, duas Vales, aí vai dar R$ 100, e assim, sucessivamente, de repente, para quem quer trabalhar uma região, dá para não entrar com 100 unidades de uma vez, entrar no fracionário e montar, por exemplo, uma posição numa região. Isso até eu falo lá no curso, ensino em cima de Então, você trocar. trader iniciante, você que está escutando essa live, presta atenção. Você, se quiser trabalhar um lote cheio, você vai colocar o ticker, por exemplo, vale 3, e ali você vai comprar um lote da ação, que é equivalente a 100 papéis, certo? Isso, Você não tem essa grana, não está afim de operar tudo isso, você quer trabalhar com pouca grana para você aprender. O seu primeiro intuito não deve ser ganhar dinheiro, você vai precisar aprender a operar gastando pouco. Então você vai colocar depois do ticker a letra F, que vai te levar para um ambiente fracionário, aonde você vai poder operar um lote, uma ação, duas, né? Três, quatro, sim. quantos papéis você Até noventa e acreditar. nove ações você consegue operar no fracionário.
Pronto, acima de 99, quando já são 100 ações, aí a gente já vai para o lote cheio. exato. A leitura, né, eu não gosto de fazer, vai uma sacada aí, né? Eu não gosto de fazer leitura de fluxo no fracionário. Eu gosto de fazer no lote cheio. Então, eu gosto de olhar o fluxo no lote cheio, porque os grandes institucionais estão no cheio. A liquidez no fracionário é bem diferente do lote cheio, né? Então, eu olho o lote cheio, mas isso também foi com o tempo que eu fui observando, né? Porque eu olhava os dois, eu não entendi o que estava acontecendo. Aconteceu uma coisa num lado e aconteceu outra coisa no outro. Mas dá para operar bem pouco alavancado, dá para fazer no fracionário, então dá para você montar uma posição. É claro que tem que tomar cuidado com a questão de corretagem. Então, por exemplo, hoje eu já entro, talvez por conta mais de segurança, né? Nas operações, eu já entro de mão cheia. Então, eu já clico uma vez só, compro 70 ações, 30 ações, 100 ações, 200 ações, e aí eu levo. Mas também não compro muito, assim, por quê? Porque eu tenho toda uma gestão de risco, né? Então, eu opero 10 ações por vez, e aí eu vou pegando esse meu patrimônio, eu distribuo, né, nessas 10 ações para não ficar alavancadíssima só em uma ação. E dependendo do contexto macroeconômico do que está acontecendo e a região de onde está a ação, eu entro talvez um pouco menos alavancada ou um pouco mais alavancada, dependendo, entendeu? Do fluxo. Não estou te escutando. Você falou alguma Eu coisa? estava eu tava olhando as mensagens aqui no YouTube, o pessoal está dando boa tarde, boa noite para você. Ah, deixa eu pôr aqui. Espera aí, vou pular o YouTube. Boa noite aí, galera. Maravilha. Cara, é muito legal o mercado de ações, porque o fluxo é muito mais claro. Você vê realmente quando você tem um fluxo mais forte, institucional, né? E como o nosso mercado, a liquidez não é tão grande igual o mercado americano, por exemplo, né? Os caras, eles manipulam mesmo, muito mais o mercado, né? Muito mais fácil. Então, você consegue com a malícia no tempo no fluxo e entender que aquilo ali não tá legal, tá meio estranho, não vou entrar. E eu também tenho outros gatilhos. Eu até fiz uma apresentação aqui, Marcelo, para falar um pouquinho, e acho que lá eu consigo explicar um pouco melhor o que tem de gatilho em cada coisa, até dar umas dicas aqui para o pessoal também que queira aprender um pouco mais sobre o mercado ali de ações. Ah, legal. Eu vou pedir para você colocar aí na tela, então, a sua apresentação. Mas já me fizeram uma pergunta antes da live, que me pediram Hã? para perguntar para você e para depois, né, isso ficar gravado para outras pessoas que estão querendo entender esse mundo que é diferente do mundo do day trade, né? Então, Sim. por exemplo, se eu quero trabalhar com o mercado de ações, eu sei que existe uma modalidade chamada swing trade e outra que se chama buy and hold, né? E aí, a modalidade do swing trade é aquela em que você opera um determinado ativo, ou mais de um, durante um período curto de tempo, não como day trade, né? Mas que pode ser para algumas semanas, um mês, quem sabe, alguma coisa do tipo, né? E tem o buy and hold, que é você comprar o papel e deixar ele trabalhar ao longo dos anos, né? E aí a pessoa perguntou assim, cara, então quer dizer que se eu trabalhar no fracionário e colocar lá R$ 500 no fracionário e fizer um buy and hold, eu posso fazer? Pode. Se você tem que entrar na aba, na corretora, em swing trade, né? Porque você tem corretoras que tem a aba day trade, swing trade. Então, por exemplo, lá na Genial, que é por onde eu opero, eu tenho que fazer a colocação lá no meu Superdom na aba swing trade, para que eu possa dormir posicionada. Se eu colocar na aba day trade e clicar ali, vamos supor, chegou o final do dia, eu vou ser zerada, né? Então, eu não posso pôr na aba day trade, tem que ser na swing trade. O curso ele é focado em swing trade, tá? Não é em buy and hold, mas dá para você ver ali. Eu ensino a ver questões de fundamentos de mercado de forma mais simplificada, né?
E aí você pode falar: "Meu, vou segurar isso aí". Por exemplo, você acha que a Microsoft vai falir, vai quebrar e as ações vão derreter e você vai perder todo o seu dinheiro se você operar a Microsoft? É uma baita de uma empresa, né? Então, fica a critério do trader. Tem o gatilho de entrada, tem as regiões, né? Que é onde eu ensino. E aí a pessoa, se quiser segurar para mais tempo, pode segurar. Se não, faz o swing trade. Eu prefiro fazer o swing trade, tá? Tenho posições em buy and holds em um outro banco? Até tenho, em outras ações. Mas para rentabilizar a carteira, né? Eu prefiro fazer no swing trade. Então, para fazer um giro mesmo, um lucro maior, né? Então, por exemplo, se você faz 1% de lucro em renda fixa, no swing trade você faz 10, 15%. Poxa, é uma lucratividade de 12 meses, de 10 meses ali no ano. Então, isso faz com que a minha carteira, né, o meu patrimônio, ele cresça muito mais, entendeu? Então, por isso que eu fico mais no swing trade, até porque o nosso mercado não é que nem o mercado americano, que ele dá a entrada, vai embora e dificilmente vai ficar voltando e balançando. Se você pegar o Ibovespa, o índice futuro, você vê que ele está nessas ranges aí por muitos anos da mesma maneira, né? Então, se você fica toda hora segurando esse balanço, sobe, desce, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, você acaba muitas vezes só ganhando dividendo, que não é errado. Tem gente que opera isso, né? Só tá comprando para montar a carteira previdenciária para ganhar dividendos e tal. Mas eu já acho que, meu, chegou num certo patamar, põe lucro no bolso, vaza, pega esse dinheiro, vai para uma outra operação, num outro ativo que já está numa região boa e faz outra operação, já pega outro lucro e assim sucessivamente. Eu acho que financeiramente é muito melhor do que você ficar toda hora tomando balanço, desce mercado, sobe mercado, desce mercado. Quer dizer, você está deixando toda essa subida que você podia ter lucrado, você tá deixando voltar tudo de novo, né? Sendo que você podia deixar descer e depois você compra de novo e sai o lucro lá em cima. Então, financeiramente falando, eu acho que é muito mais viável, entendeu? Ou swing trade nesse sentido, mas não que você não possa também ter parte do seu patrimônio que estaria alocado em renda variável num buy and hold, né? Em empresas que você acredita que são empresas com bons fundamentos, entendeu? Mas tecnicamente tem um prazo o swing trade? Tem uma validade as operações de swing trade? Olha, o Marcelo, eu acho muito assim, o swing trade ele pode demorar semanas ou até, por exemplo, um mês você tá ali no swing trade. Já tive operações que eu segurei, que nem eu tô segurando operações aí faz um tempo, eu até posso lá, não aguento mais postar, porque o mercado tá indo volta mais, eu tô segurando a operação. Mas o que eu entendo é que assim, o swing trade tem uma certa limitação ali devido às vezes à macroeconomia. Então, eu acho que não tem muito assim a questão do prazo, é a questão do que você está entendendo, de como está o mercado naquele momento, o que que a macroeconomia, os fundamentos e os balanços daquela ação tá me proporcionando para eu ter certeza, tipo, cara, ainda dá para segurar. Eu vou segurar porque ela tem uma lucratividade boa, uma empresa boa. Eu não acredito que ela vai mudar agora a lucratividade ou está tendo algum escândalo, alguma coisa que vai fazer ela derreter agora. E aí eu seguro. Agora, eu vou ficar swing trade é uma semana e ponto final. 15 dias, ponto final. Não, eu acho que você tem que carregar o trade até onde ele está te mostrando tecnicamente que ele tem que ser levado. Passou dali, você zera o trade. Então, por exemplo, ontem mesmo teve operação que deu mais de 1% lá para cima, eu segurei, tá voltando tudo, não, vou segurar ainda porque está na minha região. Se perder a região, eu vou estopar. Mas se não perder a região, eu vou segurar. Então, eu acho que é muito relativo essa questão de período, né? Quando a gente fala assim, porque o mercado não é algo também que você entra, vai embora e não volta mais, né? O mercado ele trabalha em ranges, né? Então, balança, desce um pouquinho, sobe, balança um pouquinho. Então, não tem como eu falar, gente, o meu swing trade aqui é uma semana e você vaza daí. Claro que tem uma sacada aí, né? Eu observo muito que os institucionais, quando vão montar uma posição ali de compra em um ativo, geralmente às vezes eles começam no início da semana e parece que lá para o fim da semana os caras estão meio que zerando um pouco as posições. Então você vê um pouco de realização de lucro ali.
e aí você vê o mercado dando uma certa distorcida. Mas agora, você tem um operacional onde você sabe que tem graficamente uma região que você tem que segurar até aquela região e que o mercado possivelmente vai buscar aquela região, cara, paga para ver, põe um stop gain ali, que nem eu faço muitas vezes, né? Eu mostro uma coisa só. Eu vou segurar até aqui, passou dessa região aqui, eu vou estopar, porque eu acredito que o mercado, você que gosta de médias móveis, né? Ele vai passar da média ali, ele vai reverter de um mercado comprador para vendedor, então eu vou vazar fora, né? Então, isso aí também eu mostro lá no curso. Então, e essa é uma boa pergunta também, que tem muita gente que fica com essas dúvidas também, né? A pessoa compra um papel, ela quer ser holder desse papel. E ela comprou o papel por um valor X. E aí o mercado mudou, né? Aconteceu uma guerra, né? Alguma É, coisa fora do controle veio, estourou a e aquele. barragem. Então. Aí aqueles papéis estavam subindo, que estava uma maravilha, acabam derretendo muito rápido. E a pessoa, por ser holder, ela está conectada com outras coisas da vida, e ela fala, não, no final, sabe, o mercado só sobe, né? Então deixa ele ir. E aí o mercado ele vai contra o ponto de entrada da compra e começa a ficar negativo. Como que fica essa situação do operador de ações quando o mercado está contra a posição dele e a relação dele com a corretora? Ele pode permitir ficar negativo até quando? Tem zeragem compulsória? Ele pode ficar negativo lá e despreocupado, porque ele sabe que, mesmo que fique negativo, daqui a 5 anos tudo vai melhorar e ele vai poder voltar a ter lucro? Como é que é isso? Então, no mercado de ações, lá no curso, claro, você pode, eu não ensino a trabalhar alavancado e eu não entro vendida, tá? Eu não entro vendida. Eu entro comprada em empresas boas, com bons fundamentos, né? Então, eu não entro nessas ações aí meia boca. Essa é a grande realidade, tá? Só entro em ações com bons fundamentos, isso eu ensino a galera a procurar quais são as ações que têm melhores fundamentos, que têm fundamentos ali de mercado que você olha e você fala, tem uma análise fundamentalista que me dá uma boa visão de que é uma boa ação, e também tem as regiões. E a pessoa não opera alavancada. Então, assim, ela está operando o dinheiro que ela tem. E como tem a questão do gerenciamento de risco, onde eu coloco lá, meu, você vai colocar tantos por cento em renda fixa, tantos por cento no swing trade e tantos por cento no day trade, esse balanço, né? Se é uma empresa que tem um fundamento que você acredita em estar da região, não tem problema segurar. Eu tenho operações que têm um balanço negativo ali, e eu seguro, porque eu sei que é uma região e é uma empresa boa. Então, assim, às vezes fala, eu tenho esse balanço daqui, então eu olho muito Renko, né? Então, tem o box do Renko, você que é do Renko também. Cara, o Renko virou aqui a região que eu quero, eu vou segurar o balanço até aqui e vou trabalhar lote até aqui. Ah, perdeu essa região, eu olho no fluxo, os caras estão arregaçando de vender. Cara, stop operação. Ah, não, eu gosto muito, é uma bela pagadora de dividendo, eu vou deixar ir até uma próxima região, é uma oportunidade que tem também de segurar. É legal? Não, porque, cara, se você não sabe operar, se estiver operando numa região errada, você vai se lascar, vai ficar tomando toco. Então é mais fácil estopar a operação, deixa o mercado derreter, quando chegar num outro suporte, que é de interesse, você compra. Aí você não Mas, vai mas ficar esse negativo devendo. é esse que é o ponto, Dani. Vamos pensar no cara que não sabe nada. O cara está começando a Topa a ter. operação, perdeu a região, vai estopar, vai perder como Então, perde o deixa eu TI. lhe fazer a pergunta. O cara não sabe nada, está tendo isso, contato com isso pela primeira vez na vida. Ele fala: ah, beleza, vou comprar umas ações de Banco do Brasil aqui, certo? É uma empresa sólida, uma empresa que cresce bastante, igual Itaú e tal, né? Vamos lá. Aí o cara compra. E esquece até que comprou. Puta, um dia eu comprei uma ação do Banco do Brasil, comprei uma ação da Petrobras, né?
E o cara esquece, porque ele não é um cara dedicado ao mercado financeiro. Ele está vivendo a vida dele, o trabalho dele, as coisas dele com outras coisas. E num belo dia, ele dá uma olhada e ele vê que ele está negativaço. Como que a corretora fala com esse cara? Ele vai Não, você ter que tá. pagar alguma coisa à corretora? Não Não, se importa você. quão negativo ele vai ficar, ele vai ter alguma responsabilidade sobre o negativo? Vai haver um stop compulsório da Não, corretora? não. O que acontece é que você vai tomar esse balanço negativo, tá negativo. Só que, por exemplo, se você não estopar a operação, você tá negativo, mas você não teve prejuízo porque você não zerou a operação, você não estopou a operação. Então, você está carregando ali a operação negativamente. Você está negativo no mês, só que você não estopou. A corretora fala, "Ai, vai, você tem que pôr mais R$ 1.000 porque você está negativo em R$ 1.000 nessa operação. Não, você está negativo, mas você comprou aquele ativo e esse ativo, ao invés de se valorizar, desvalorizou. É como um carro que você comprou ele zero, você tirou ele da concessionária, você já perdeu 20%, Sim, né? Então, assim, teoricamente, a ação, se você compra, ela vai embora, você tendo lucro, beleza. Se você não zerar a operação com lucro, você não vai ter o dinheiro ali do lucro de volta na corretora. É a mesma coisa da venda. Se você da operação de compra que está dando negativo. Se você não zerou, vai mostrar que você está negativo, está tomando um balanço negativo, mas você não zerou, você não está no prejuízo, você está tomando o balanço negativo. É que nem o dólar e o índice. Você tem seu stop técnico, não tem? Você tem. entrou, comprou o índice andou, foi a favor, está positivo. Se você não zerar, você não ganhou, você não zerou a operação, você está positivo, mas você não pôs o lucro no bolso. Ah, zerei a operação, beleza, estou com lucro no bolso. A mesma coisa em ações. Tá negativo, mas não estopou. Você tá negativo, mas você não tomou prejuízo ainda porque você não zerou a operação. E como você não vai estar operando alavancado, porque eu não ensino a operar alavancado, e você só vai operar na ponta da compra, não tem problema teoricamente, porque você está negativo, mas não estopou. Então, tem vezes que o mercado dá o balanço está negativo ali em R$ 100, R$ 200, mas depois entra uma notícia lá do Trump, alguma coisa, o mercado reverte, sobe de novo e beleza, você está ainda posicionado. E você não tomou prejuízo, porque você não estopou a operação. Deu para entender? Então, se a pessoa nunca estopar a operação, nunca ela será cobrada por nada. Não, não. E aí, se você está posicionado na compra e essa ação pagar dividendos, mesmo você estando negativo, você lucra pela participação de ser acionista na ação. Então, quando ela pagar dividendos, vai que é o dividendos ali na sua conta, né, da corretora, onde você comprou a ação. E também os JCPs também, né? Que você também vai recebendo também, que tem os juros sobre capital próprio, né? E aí esse lucro também cai ali na sua conta. Então, dividendos, por exemplo, você vai receber na Lib estando posicionado. Então, assim, eu só opero na ponta compradora, entendeu? E eu ensino os alunos lá, gente, só opera na ponta compradora. Eu não gosto de operar na ponta vendedora, porque além de eu ganhar o valor da operação, eu ainda ganho os dividendos. Bom, maravilha. Então, agora eu estou curioso para saber aí, com a sua apresentação, o que é que você preparou aí para falar sobre a forma aí como você ensina. Já deu umas pinceladas, mas estou curioso para saber aí, para conhecer o teu material. Vamos embora, vou pôr aqui para você ver se está aparecendo para você. Aparecer? Apareceu, agora é só colocar a tela cheia. Opa, por que não está aparecendo a tela? É aqui a tela cheia, não É, é? é, é. Ah, foi. Isso. Bem, deixa eu ver aqui. Então, aqui é o Simplificando o Trade em Ações, né? Eu fiz essa apresentação aqui para vocês. Então, aqui é um pouquinho de mim, né? Então, para quem não me conhece e que não assistiu ainda nenhuma live na Liga, né? Aqui é um pouquinho de mim. Então, meu nome é Daniele Pordiakino, eu sou trader desde dezembro de 2021.
Eu sou pós-graduada em enfermagem, eu tenho 15 anos de carreira na parte hospitalar, né, em gestão hospitalar, 10 anos só em gestão como supervisora, e o restante fui assistencial, eu fui auxiliar de enfermagem, e eu saí desse ramo e fui para o mercado financeiro justamente por conta das demandas, né, maternas, né, depois que você vira mãe, você não consegue mais ter aquele tempo todo que você tinha maravilhoso, você tem que buscar a criança na escola, entre outras demandas aí, então, eu migrei para o mercado financeiro, para o dólar, né? Então, eu me especializei em fluxo de ordens por muitos anos, fiquei ali, e depois associei a macroeconomia também, fiz mais de 25 cursos, 26 agora, né? De mercado financeiro, e o meu grande foco, né, é fluxo de ordens e também a questão da macro impactando aí o nosso mercado, né? Então, também que nem eu falei, eu fui aluna do Stormer, né? E também de outros traders aí também que vê essa questão de. é, Qual que é o nome, Marcelo? Esqueci agora de. Agora você me pegou. Ou agora lascou. Quando você vê order blocks, entre Ah, o outras. Smart Money Concept. Smart Money Concept. Então, assim, é o que eu fiz também, fiz curso disso. E aí eu peguei a questão mais de prêmio e desconto e levei isso para o operacional de forma mais simples. O pessoal não ficava vendo, isso aqui é uma barra da mulher grávida, bebê abandonado, não sei o que lá. Nada disso. Então, é bem simplificado o jeito de vocês fazerem essa análise técnica, é o jeito que eu trouxe, que ficou muito mais fácil, junto com o fluxo, com o macro, né? E aí também comecei a operar um pouco, tentar operar opções, não consegui, porque nesse meio tempo que eu entrei no curso do Dr. Fabrício, né, eu comecei a fazer o curso e eu não tive muito tempo de entrar em opções, mas é algo que eu vou entrar posteriormente. Mas, enfim, mais ou menos é isso um pouquinho sobre mim, tá? Então, eu sou especialista em fluxo de ordens, tá? Aí as pessoas até falavam, você até falava, mas por que operar fluxo, né? Porque, cara, no fluxo você consegue entender muito melhor, né, quem são os caras que estão interessados em operar ali o mercado. Então, quando você junta a questão macroeconômica e questões aí de balanços de mercado, questões de dividendo, questões até mesmo de relações da empresa, né, com o mercado, você vai para o fluxo e você consegue entender. Pô, legal, né? Tem uma questão macro aí, tem uma região de interesse. Meu, vou entrar, ou, por exemplo, veio um balanço extremamente positivo da empresa, mas ela está numa região muito cara. Eu falo, mano, não quero nada aí. Deixa estourar se quiser, eu não vou entrar aí nesse topo, porque eu sei que olhando graficamente não é uma região de interesse. Então, isso eu trouxe de forma mais simplificada para o aluno. Então, eu ensino ele colocar ali os alarmes na região e ele sai da tela. Então, vamos supor, você não tem tempo de operar, né? Você trabalha, tal, faz outras coisas. Cara, você entra ali no seu domingo, faz, não sei se o pessoal tá vendo no Instagram, eu fico ali domingo, às vezes eu sento aqui, eu tô assistindo alguma coisa aqui, eu tô fazendo minhas marcações gráficas ali, eu gosto muito de Fibonacci, e aí eu marco, faço minhas marcações ali, e aí eu ponho os alarmes, travo, cara, sai fora. Quando é o outro dia que o mercado vai abrir os alarmes, já começam a apitar para mim. Então, não perco tempo olhando o que não deve ser olhado, né? E aí eu vou para o fluxo e o fluxo me mostra lindamente se eu tenho que entrar ou não naquela operação. Então, não é difícil de operar fluxo, é que as pessoas complicam demais a forma de operar o fluxo muitas vezes para os alunos. Então, eu pego gatilhos de tela fechada, onde eu tenho a mesma coisa que eu ensino dólar, quem é meu aluno do dólar que tiver vai saber o que eu estou falando. Eu pego os gatilhos da tela fechada com a tela aberta, com os institucionais mais relevantes, e eu faço uma junção disso e eu levo isso para o aluno ver, olha, tem cara comprando aí? Tem, mas está estranho o fluxo na tela fechada, eu não vou fazer nada aí. Ou tem cara comprando aí, mas pode ser uma manipulação, porque isso daí não é área de fazer compra. Aí é uma área do vendedor, então eu tô fora. Deixa romper isso aí, se romper, voltar, eu pego, senão não vou. E é batata, né? Quando eu vou ver, cara, os caras socaram o lote tentando puxar o mercado para sempre a manipular e depois o mercado desce. Então, é todo esse contexto que é importante o fluxo, cara, não tem coisa melhor no mundo para mim hoje do que operar
não deixar de operar o fluxo. Para mim, eu não consigo operar sem fluxo mais. Então, quanto tempo demora ali para aprender a ler fluxo? A gente tem até uma live lá, eh, no meu YouTube com o meu aluno, né, que é o Pomilho, o Emerson, que ele já veio de outros treinamentos, ele em 4 meses, ele já está na conta real operando, né, ali consistente, entendendo bem as manipulações do mercado. Então, todo dia de manhã o Emerson sempre manda uma mensagem para mim: "Aí, vai bate meta, professor. Ah, hoje eu não fiz nada porque eu fiquei com medo, fiquei no ponto de ônibus". Ou ele fala algumas coisas assim, porque ele já está entendendo realmente o que o fluxo está mostrando. Então, para o curso de ações, eu trouxe esse mesmo gatilho que eu tenho lá no dólar, eu trouxe esse gatilho aqui para as ações. Claro que é bem diferente, a liquidez é muito diferente de uma ação para outra. Tem ações que não tem nem liquidez praticamente, ela só vai ter em momentos específicos macroeconômicos que tem gatilhos de entrada. Ali você vai ver que, pô, agora tá legal. Coisa que se você operar só o gráfico, você não vai conseguir ver isso, mas o fluxo te mostra. Pô, os caras estão aí, ó. Olha os lotes chegando aí no Superdome. Olha, tá legal, tô gostando. Vou esperar abrir o mercado americano. Aí você vê o fluxo confirmando e você entra. Então é bem legal. Então, o fluxo pode me ajudar a ter maior probabilidade ali de um fluxo direcional e de consistência no trade. Então, essas são uma das vantagens aí de operar o fluxo, e essa é uma das vantagens do meu curso. Quando você compra esses cursos de ações aí, geralmente, não tem nada de fluxo. A galera não ensina, só ensina que tem uma região ali, fez uma barra elefante, que fez uma barra que é um gatilho de entrada, mas aí fala, põe stop lá atrás e pronto, né? Mas muitas vezes não ensina o que tem macroeconomicamente falando ali acontecendo para você entrar. Então, eu fiz essa junção porque eu acho bem importante. Senão, você tem uma puta de uma barra dessa e você entra, e aí depois que você entra, os caras já estão realizando o lucro ali, porque já subiu demais o mercado, você perdeu o time de entrada. E eu, no fluxo, já consigo ver isso na entrada da abertura do papel. Eles já montando uma posição expressiva e levando o mercado. No dólar, claro, lá no meu curso de dólar, eu tenho padrões específicos de lotes muito mais claros do que, por exemplo, nas ações, que tem a variação, né? Tipo, uma BDR, a liquidez é muito menor às vezes do que uma Petrobras, do que uma Vale do Rio Doce, do que um Banco do Brasil, mas mesmo assim dá para você conseguir pegar esses gatilhos aí. Isso daí é uma das vantagens lá no meu curso, tá? Então, o foco principal é a região de operação e o fluxo de ordem acompanhando os grandes institucionais. E eu olho a análise de macroeconomia ali, um pouco de análise fundamentalista, que eu chamo de turbo, para que você entre olhando essas 3 coisas só na análise fundamentalista. Três coisas, nada além. Não fica caçando coisa demais, porque senão chega a hora de você fazer o trade, você está lá olhando o ROI, o lucro por ação, o dividendo, quando vai. Então, cara, não tem porquê. Se eu já tenho região e eu tenho fluxo, eu vou dar uma olhada na análise fundamentalista ali só para saber se eu não estou entrando talvez numa fria, né? Se é uma ação que não paga dividendo, por exemplo, falar, cara, eu vou entrar, mas eu vou entrar tendo muita certeza, né, do que eu estou entrando ali com a mão mais leve. Por quê? Porque eu não vou ficar operando ações que não pagam dividendos, né? Eu foco o meu operacional em ações que pagam dividendos. Então, fica uma dica aí para vocês também, né? Então, já tenho umas dicas aí. Então, a análise fundamentalista, eu pego 3 itens e ponho, olha, vocês querem entrar? Tá, então vamos lá rapidinho no site X. Eu já dou o nome do site que eu olho, que é um site muito mais fácil de olhar. Vamos ver aqui. Então, é isso que vocês vão olhar. Olha, dá para entrar, dá. Tem, desses 3 itens, tem 2 que estão super positivos, mas tem um que não está legal. Dá para entrar? Dá, mas vamos com mais cautela. Ah, tem 3 itens positivos, o fluxo está confirmando? Cara, segura isso aí, vambora, entendeu? Então, são gatilhos a mais que ajudam você a não entrar num trade errado. Então, tem a tela aberta, que é o ranking de corretoras que eu pintei ali vários players que são players mais relevantes, tá?
Então, quando esse lado pintado está mais do lado que eu quero operar, que é o lado comprador, falo, pô, então os caras estão tudo montando aí, olha o tanto de cara montando aí. Quantos desse lado estão comprando? Quantos do lado estão na venda? Ah, não tem, tá? Porque o meu ranking ele é preto, né? E só tem os pintados, assim, que eu coloco lá, que são os institucionais mais fortes. Então, no curso, falo, olha, os caras que nós vamos seguir são esses tipos de caras aqui, tá? São institucionais fortes, esse. Eu pinto isso, ponho na tela para o aluno e falo: olha, se você quer comprar Petrobras aí, você tem esse cara forte vendendo aí, por exemplo, e tem uma porrada de player na venda ali, por que você vai comprar Petrobras aí, meu amigo? Então, sai fora. Espera o fluxo confirmar, espera ter players fortes do lado, espera a região correta e entra no trade e aí você tem que pagar para ver. Eu acredito na região, acredito na minha leitura de fluxo, acredito na questão macroeconômica e na análise fundamentalista, então vou entrar e ponto final. Essa é a Então, palavra mágica, né? Espera, meu filho, espera. justamente. E aí espera a região correta, né? Então, isso também ajuda. Lá no curso, como eu ensino a pôr os alarmes e sair fora e só entrar ali se o alarme tocar, você não fica caçando trade onde não tem, né? E a gente, às vezes, no day trade tem muito disso, né? Não tem a paciência de esperar, o mercado já foi. Né? Não tem a paciência de esperar ele voltar para pegar, não. Já quer operar no rompimento, aí já toma toco, toma balanço, sendo que de repente, se você tivesse esperado só um pouquinho, você não teria pegado aquele balanço desnecessário. Então, isso é bem importante aqui, eu falo muito no curso. Então, eu utilizo ambas essas metodologias operacionais para conseguir uma leitura mais precisa do mercado. Isso melhora a entrada e aumenta a assertividade nas operações, porque é aquilo que até o doutor Fabrício falava bastante, você também falava bastante na sala, eu tenho um colete à prova de balas, eu tenho uma região muito importante, né? Que vai possivelmente segurar esse trade. Então, eu vou esperar ali, porque senão, cara, você vai entrar no meio da range. Tem trocação de lote, gente que já comprou lá embaixo realizando, gente que está querendo vender, gente que está só aumentando a mão. Então, cara, você não consegue ter uma leitura precisa ali. Então, Parece a feira, né? Parece a parece a feira. feira, entendeu? Então, cara, você vai ficar tomando toco, sabe? Então, não adianta. Então, os diferenciais ali no meu método é análise do fluxo de ordens, identificação antecipadamente dos movimentos dos players institucionais. Então, eu vejo eles já montando na abertura ali, eu vejo muito assim, tem uma sacada aí. Abre o mercado nosso brasileiro, eles montam uma posição leve, tentam levar, realizam lucro, o mercado às vezes dá uma descidinha. Aí, quando abre o mercado americano, vem a lapada, né? Ou vem a lapada logo para derreter, ou vai a lapada logo para o mercado ir embora no direcional ali e tá tudo certo. Então, muitas vezes eu fico de olho e falo, vou esperar o mercado americano abrir. E aí eu entro depois que o mercado americano abre, quando eu sinto que eu não tenho fluxo tão forte na abertura dos papéis aqui da B3. Então, fica uma outra dica aí para você que operações. Então, essa identificação antecipada dos movimentos dos players ajuda bastante, oferece uma visão clara das regiões onde é seguro operar e onde eu devo evitar operar. Então, o que que eu fiz para ajudar o aluno? Ah, mas operar fluxo eu fico perdido, eu entro na tela, aí eu não sei se olho o rank, se olho o book, se olho o Superdom. Aí, quando entro na operação, eu fico lá no Superdom, assim, ó, olhando a batida do Superdom e não quero fazer mais nada. Cara, não. Calma, respira fundo. Eu já fiz tudo isso para você. Já vai ter um pop que nem tem no curso de dólar. Tem um pop bonitinho lá que eu falo, cara, primeira coisa, análise gráfica. Você vai olhar análise gráfica, você vai ver se o mercado está na região que a gente quer fazer operação. Tá, beleza. Não tá, sai fora. O que que você está caçando aí? Então já te tira de enrascada. Aí depois a gente vai lá olhar o nosso ranking, né? Eu vou ver o preço médio, eu vou ver quem está levando, dali eu vou para as ferramentas de fluxo fechada e aberta, vou olhar o Times in Trades, vou olhar o book, vou olhar o Superdom, então eu tenho todo uma análise ali e eu tenho esse giro. Então a minha tela já é organizada estrategicamente para eu fazer um giro de leitura, onde eu fico fazendo essa leitura aqui. E isso faz com que eu não crie o vício de ficar olhando só uma ferramenta. Eu vou olhar o fluxo como um todo. Então, isso
principalmente para quem é iniciante, ajuda muito. Então a configuração da tela, né, que eu uso, ela também é disponibilizada para o aluno. Quando o aluno compra o curso, a minha tela já vai estar pronta para ele, poder baixar na Profit Pro dele e operar, tá? Então eu disponibilizo as mesmas configurações que eu utilizo para o aluno ali também. E aí, fora isso, também eu tenho uma aula de mindset no final, de gerenciamento de risco também, focada no equilíbrio emocional e na importância do preparo mental ali no day trade, no intraday, quando você vai entrar para clicar para fazer o swing trade, tá? Ah, não quero fazer o swing trade? Cara, você pode comprar meu curso, fazer day trade nele se quiser, mas não é o foco. Eu não vou te ensinar a operar alavancar. Você vai ter que entrar em contato com a corretora e falar: olha, eu quero operar alavancado aqui. A corretora vai falar: ah, então tal ação, a alavancagem é tal, você pode operar até tanto, é assim, porque vai depender de cada ação. Mas esse mindset de ter o time no day trade para você entrar no swing trade é importante. Isso é uma coisa que às vezes a gente não tem vários cursos, e aqui eu estou trazendo isso para o curso. E eu tenho parceria com o Marcelo também, que é meu psicólogo. Então, pelo menos até agora eu não precisei utilizar, mas os meus alunos, né, que compram o curso comigo, tem essa minha aula de mindset. Claro que não é a mesma aula do Marcelo, que é psicólogo, que tem experiência, mas tudo aquilo que eu já tenho de vivência, né, da parte psicológica, eu coloco ali para o aluno. E caso o aluno tenha algum problema, pode entrar em contato comigo. Eu vou dar uma aula ali, né, uma mentoria de 1 hora ali com o Marcelo, para ele conversar com o Marcelo caso tenha alguma necessidade. E aí eu pago isso para o meu aluno. Não precisei até o momento, né, Marcelo? Graças a Deus, meus alunos, eles estão bem. Não tenho nenhuma mensagem de aluno que quebrou a conta fazendo curso meu aí, né? Então, graças a Deus está tudo bem. Eu espero que no curso de ações eu também não precise, mas se precisar, eu tenho o suporte do Marcelo aí também, que é meu parceiro. Dani, E eu acho que essa parte ela é muito importante porque o, até que o trader ou o operador de ações, né, consiga entender todo o processo e consegue trazer isso muito mastigado para as pessoas não precisarem passar pelas mesmas dores, pelos mesmos sofrimentos que eles passaram no passado, é um processo em que muitas vezes as pessoas ficam realmente desestabilizadas emocionalmente falando, né? sim, Então, aquelas pessoas que conseguiram passar pela seleção natural, né, pela peneira do mercado financeiro, elas também acabam entendendo de comportamento humano, acabam entendendo de psicologia, porque foram estudar, elas foram atrás disso e elas foram em busca do conhecimento, do desenvolvimento. Então, eu fico muito feliz que realmente os teus alunos estejam sob controle, significa que o saldo deles está positivo, né? Então, então. isso é E muito aquilo que é gratificante. legal. Não, e eu até falo, né? Eu falo para eles assim: ó, não tá legal, não opera, né? Então foi bem legal. Teve aluno meu que falou assim: olha, Dani, eu não consegui. Teve um só dos alunos, né, que não conseguiu. Eu tô com problemas aí pessoais tal, e eu achei melhor eu não operar, que nem você tava falando lá, então tô dando um tempo, mas, cara, eu fiz o curso tal e gostei pra caramba, enfim. E aí você vê que a pessoa, meu, tem uma cabeça madura, né? E é isso que eu tento passar também no curso, né? Para a gente não agir por impulso, né? Então, assim, em conclusão, meu objetivo é simplificar o mercado de ações para que qualquer trader possa operar com segurança, né, e confiança ali, né? E a ideia é que vocês saiam com clareza de como o mercado funciona e como tomar decisões ali mais assertivas, né? Então, esse é o intuito do curso. Então, até trouxe um pouco aqui do conteúdo para vocês verem. São 38 aulas com 8 horas de curso, então não é um curso de 130 mil horas para vocês assistirem. A maior parte, se vocês olharem na tela, vocês vão ver que é 13 minutos, 4 minutos, 5 minutos. São aulas extremamente objetivas, porque eu não gosto de ficar enchendo linguiça, sabe? Então, por exemplo, na introdução do mercado de bolsa de valores, eu falo faço uma apresentação minha, duas boas-vindas. Depois eu entro no mercado de bolsa de valores, eu explico como que funciona o mercado de bolsa, né? Como que é no mundo.
que é esse mercado, né? Um shopping center, principalmente em ações, você tem como se fosse um shopping center, onde você tem vários tipos de ativos para operar, seja eles ativos bancários, seja ele um ativo na área de petrolífera, mineração, você tem um leque de opções ali, né? Então, eu falo muito disso nessa aula. Eu falo da leitura de fluxo, a importância da leitura de fluxo ali para a gente fazer as entradas, o que são as empresas de capital aberto, como que funciona, como que são essas ações, quais são os tipos de ações, né? Então, eu dou uma aula bem explicativa de quais são as ações, quais são os tipos de acionistas que a gente tem na bolsa, quais são os proventos que a gente recebe quando a gente compra uma ação ali na bolsa, como que é feita uma recompra de ações, o que que é uma recompra de ações, quais são os tipos de operações e vantagens e desvantagens no swing trade, no buy and hold, então é bem completo, então você vai conseguir entender qual é o seu perfil ali. Ah, Dani, eu quero pegar o seu curso para fazer também buy and hold, dá para fazer, né? Mas o foco é o swing trade, corretoras e plataformas, eu falo a respeito disso, o que você tem que tomar de cuidado com as corretoras, o que que você tem que ver, quais são as plataformas que você tem que operar, como é que você faz para operar as ações ali, não pagar a plataforma no mês. Ah, tem algumas corretoras que pedem para fazer uma operação no mês no mini índice ou no mini dólar, até a ordem oco eu já vou deixar pronta para os alunos ali, ensinando como que faz para você entrar já protegido, uma vez que você vai entrar ali para operar ações e não para operar, entre aspas, futuros, a não ser que você queira entrar no meu curso de dólar, você faz que nem eu, opera das 9 às 10 o dólar, das 10 às 11h30 vai para as ações, então isso eu ensino. Falo de taxas e tributações também, tá? Isso é muito importante, que o pessoal tem muita dúvida disso, então isso está bem explicado, porque é muito complexo, e isso está lá no curso também. E o mercado à vista e carteiras teóricas, como que eu faço para escolher, né, fazer a carteira teórica, como que eu faço para elencar as ações ali para fazer a operação na abertura de mercado? Então, tudo isso, como é muito complexo, eu também detalho no curso. O que é uma análise fundamentalista mais simplificada? Como que eu faço essa análise de uma forma simples? Porque, cara, eu já tenho coisa demais para olhar, eu não preciso piorar, eu não vou operar análise fundamentalista, que geralmente o buy and holder, né? Ele faz isso, ele olha muito a análise fundamentalista da empresa, compra e ponto final. Se vai balançar para baixo, se vai balançar para cima, ele fica comprado e faz uma carteira previdenciária muitas vezes. Então, não é o foco do curso. Então, o foco ali é fazer uma análise fundamentalista turbo, rápida, simplificada, para que você tenha uma maior assertividade, onde você compre as ações e tem uma maior probabilidade que essa ação venha a subir. E aí tem o código secreto do fluxo, que é a minha formulinha ali, que eu falo, olha, é essa galerinha aqui que a gente vai olhar para operar. A gente não vai entrar com outros players, nós vamos entrar com esses caras aqui. Se o trade foi depois, beleza, mas eu não vou pagar para ver e entrar contra um grande institucional ali na hora numa operação para ficar tomando toco. Então, eu vou ensinar quem são esses participantes que eu fico ali rastreando e olhando. E aí tem uma análise de calendário econômico, que eu ensino ali o que observar no mercado para operar as ações. O que que eu olho? É balanço de mercado? É dividendo que vai ter? Tem uma notícia importante? Como que eu faço para fazer essas análises? Então, eu mostro ali como que você faz essa análise pré-mercado, que eu também já ajudo vocês, né? Já lá no panorama gratuito também, eu já faço essa análise ali, então isso já está de brinde ali até para o pessoal que já está aprendendo, né, a operar. Como que eu faço essa análise, né? Então, aqui no curso eu mostro de forma mais clara, mais esmiuçada ali também para os alunos. E a importação da tela operacional. Aí eu falo da importância, né, da galera baixar a minha tela e operar em cima da minha tela, tá? Para não ter problema, tipo, ficar misturando operacional. Não, baixa a minha tela, opera a tela aí, e aproveita que eu já estou entregando tudo prontinho já, para não ter que ficar configurando, tá? Mas mesmo assim, eu ainda ensino a galera a configurar a tela, mesmo não tendo a necessidade.
e explorando as ferramentas da minha tela operacional. Então, eu abro o book, eu falo quais são as configurações do book, quais são as configurações do Superdom, quais são as configurações do ranking e falo, eu estou mostrando por mostrar, porque já está pronto, vocês não precisam olhar isso, porque eu já estou entregando para vocês aqui, ó, de bandeja. E análise gráfica pré-mercado em ações. Então, você que não tem muito tempo de operar, ou você mesmo, Marcelo, você gosta de operar o índice, não quer ficar perdendo tempo em outras coisas, cara, eu vou te ensinar a pôr os alarmes, vou te ensinar a fazer análise gráfica ali, você vai pôr alarme, vai travar e vai sair da tela, fica lá operando o seu índice, o dólar. Quando o alarme tocar, você vai lá pro ativo onde o alarme tocou, você vai abrir e vai ver se tem trade para fazer ou não. Então, não tem como você falar, ah, mas eu não quero sair do dólar ou do índice. Beleza. Então, você pega e vai para o seu dólar, para o seu índice, deixa os alarmes tocarem ali e faz a operação só quando tocar. Aí, resumidamente, tenho aula de times and trades, ranking de corretoras, book, leitura do book de ofertas, identificação dos players, estratégias para operar com eles ali, Superdom, quais são os preços de interesse em ações, medidores de fluxo, grade de cotações, então mostro como que você faz análise rápida da grade de cotações para achar as melhores oportunidades. Exaustão e absorção também, eu ensino o que que é. Tem algumas aulas de dólar até que eu coloco ali para a galera observar e já ter algumas sacadas também. Lotes escondidos, lote iceberg, eu ensino o que que é, como monta uma ordem oco, o pop que me mostra ali, que eu mostro como que é feita a entrada, só vai entrar quando tudo alinhar, tá? Estratégia de operação e gerenciamento de risco, então é aquela questão do percentual, tanto na renda fixa, tanto no swing trade, tanto no day trade, para você operar com a cabeça leve. A gestão de exposição, que é esse crescimento sustentável, zonas estratégicas de operações, que são a análise gráfica ali, né? E aula prática operacional e mercado ao vivo, que eu faço trades ali no mercado ao vivo, não é replay, é aula ao vivo ali mesmo, eu clicando e mostrando em tempo real os gatilhos de entrada. Então, tem algumas operações ali que eu mostro em Microsoft, em Sambi 3, que já estavam em andamento, mas eu mostro que elas estão indo bater aquele alvo que a gente estava falando, né? Também fiz uma operação ao vivo em Disney, tá? Também mostrando ali. Tem toda essa questão de como que eu faço análise, então tem uma aula ali, eu mostrando a abertura dos papéis, eu procurando, eu caçando as operações, então isso é bem legal, que o aluno consegue entender a dinâmica da abertura, né, do mercado. E também Johnson Johnson, também que fiz operação ali, também coloquei ao vivo mostrando o time de entrada para a galera. E aula de mindset, que é a aula que eu falei que eu também fiz ali. Lá na Hotmart está disponível tanto o curso de dólar quanto o de ações, e tem a sala operacional somente para quem já é aluno, porque não adianta entrar na sala operacional e não entender o que eu estou falando ali, não entender a leitura dos players. Então, é de extrema importância fazer o curso para ir para a sala, né? Para que ali eu faça meio que uma mentoria com o aluno e explique para eles, ó. Você está entrando aí por quê? Vamos ver onde você está entrando. O que que você quer ver aí de papéis? Ah, Dani, esse papel, vamos ver juntos? Você entraria? Você não entraria? O que que você acha? Para que o aluno ele tenha uma masterização daquilo que ele aprendeu no curso e que ele não fique dependente de mim para operar, né? O ideal dos cursos que eu faço, que eu falo, é a galera aprender a operar sozinho. Não estou aqui para pôr ninguém para ficar ali viciado em sala de call. A galera, eu quero que aprenda a operar, e o meu curso já dá o time de entrada para a galera não depender. Muitos dos meus alunos ali, eles nem precisam de sala. Por quê? Porque eles já entenderam como que é a dinâmica, está escrito o que eles têm que fazer, eles conseguem operar sozinhos, né? Então, isso é muito importante. O curso, ele está custando R$ 800, dá para parcelar em até 12 vezes de 82,74, tá? E também tem o curso de dólar, que já coloquei o desconto lá na Hotmart, tá? Eu até coloquei que tinha cupom de desconto para me pedir lá, eu já tirei, não vai ter mais cupom de desconto, o desconto já está aqui nos dois cursos, então entrando, já consegue comprar já com desconto o curso do dólar também.
E aqui é o valor da sala, avulsa, então, de segunda e quarta-feira é a sala de ações, e de terça e quinta é a sala de dólar, né? Então, quem quiser fazer depois o curso e ir para a sala comigo operar ao vivo, aí são esses os dias que eu faço as operações ali com os alunos. E aqui é um pouco, tem os meus links, tá? Que eu tenho lá no Instagram. Então, lá tem no Instagram, você clicando lá na minha bio, tem o link do Simplificando o Trading em Ações, que é o curso. Tem a sala operacional também do Trading em Ações para comprar depois que compra o curso, assista o curso, aí você vai para a sala. Tem o curso de dólar, tem um vídeo explicativo da sala do dólar também. Também tem a questão de afiliação, então quem quiser trabalhar com afiliação e vender meu curso também pode se afiliar lá na Hotmart, consegue fazer isso. É só me chamar aqui no privado que eu falo para vocês como funciona, mas o link de afiliação está aí, é só eu aprovar. Você pode também fazer a propaganda do meu curso e ali, se fizer uma venda no seu link, você ganha 20% de desconto. Tem a Masterclass com o Marcelinho, que a gente tem lá do dólar, que eu falo de fluxo. E também tem o Panorama Pré-Mercado, que eu faço todos os dias de forma gratuita ali no YouTube. É só clicar no link aí. Tem um grupo de WhatsApp gratuito também, que eu coloco todo dia de manhã o link. Ó, pessoal, já sei o panorama, entra lá e assista. E também tem o Trade Arena, que eu sou parceira. Então, o pessoal que opera dólar e índice, pode ir lá para o Trade Arena também, tem o link lá. E aí vocês conseguem operar sem expor o patrimônio de vocês ali em conta real, operando com o dinheiro da Trade Arena ali, construindo um colchão financeiro. Aqui é um pouquinho da questão dos depoimentos dos alunos, por exemplo, aqui a Lara, que ela fez o meu curso de dólar, ela escreveu que é uma excelente escolha para quem deseja aprender a operar fluxo de forma eficaz e que eu possuo uma didática clara e objetiva, além de oferecer um ótimo suporte para esclarecer dúvidas. A Lara, toda data comemorativa, a Lara me manda uma mensagem, ela é super fofa. Tem o Alex também, que ele falou: quero te agradecer, Dani, por me inspirar a participar desse curso incrível, tem sido uma experiência transformadora e cheia de aprendizados. Super recomendo para quem está pensando em se inscrever, é uma ótima oportunidade para crescer e se desenvolver. Um abraço, Dani, muito obrigada. Esse aqui é aluno do dólar também. E eu tenho uma live lá com o Pomílio, com o Marcelo também, que a gente conversa bastante com ele a respeito do mindset dele, da transformação do operacional dele, depois que ele veio para o fluxo comigo ali no dólar. Então, o Pomílio também é gente finíssima. Eu adoro o Pomílio. E aqui eu coloquei para refletir que não importa o quão desafiador o mercado possa parecer, a consistência vem com paciência e determinação. Simplifique o caminho, galera. Confie no seu aprendizado e os resultados seguirão aí, né? E o sucesso é construído um trade de cada vez. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. Eu vou tirar aqui para voltar o Marcelo ali, mas é um pouquinho do curso, né? O curso é novo aí também. O pessoal ainda vai entrar. Eu estou lançando agora aqui oficialmente com o Marcelo aqui o curso, e eu espero que vocês venham ter sucesso, igual o pessoal está tendo no dólar, que esse curso de ações venha trazer uma paz de espírito também, né? Do tipo, cara, tô ali no dólar das 9 às 10, depois eu tenho minha paz de espírito, eu paro com essa loucura só do futuro e vou também virar um investidor e fazer lucro aí na bolsa em outros ativos, né? E é Show de isso. bola, Dani. Muito bom mesmo para variar, né? Você dá aula, né? Você não apresenta, você dá aula, porque um conteúdo tão bem organizado assim foi o que, inclusive, acabou chamando a atenção, né, de empresas como a 5P, né, que te chamou para fazer uma parceria. Em razão do profissionalismo, da tua organização, a forma como você se relaciona com as pessoas. É impressionante, ninguém fica sem resposta, ninguém fica sem conversar, sem acesso. Ela é uma pessoa que realmente está diariamente cobrando, pessoal, olha, assista o panorama de mercado, né? Porque ela mastiga realmente as coisas. E conhecendo alguns alunos da Dani, eles falam assim, cara, eu passei tanto tempo tentando saber como que o fluxo funcionava, já fiz tantos cursos e agora
eu fiquei até com raiva de quão simples a Dani conseguiu tornar a leitura do fluxo. Putz, eu tinha que ter conhecido a Dani há muito tempo atrás, né? E é isso que ela faz, e o que ela faz de melhor. Ela simplifica o caminho. Então, você que está pensando em diversificar os seus investimentos, né? Sair, não é sair do day trade, tá? Mas você diversificar, fazer o swing trade, fazer o buy and hold, renda fixa, enfim. Vocês estão junto com uma profissional que, de verdade, conheço a carteira dela, é uma carteira de tirar o chapéu. Então, parabéns, Dani. Acredito que o pessoal que está assistindo a sua live ficou bastante impressionado aí com a qualidade e a estrutura do curso que você fez. Eu desejo muito sucesso para os seus alunos que já já vão entrar em contato com você aí para se matricular e começar a fazer uma construção para uma mudança de vida, uma qualidade de vida legal também. Até porque só day trade exige como eu posso dizer assim, um estoque de reserva emocional muito forte, né? Muito grande. É uma E eu falo uma loucura. coisa para você, viu, Marcelo? Depois que eu. Cara, é incrível. Depois que eu coloquei assim, cara, o day trade é uma das minhas rendas, não é Isso toda a é o minha que renda. muda tudo. Cara, isso muda, te dá uma virada de chave tão grande, porque aí você fala, cara, por que que eu tava aqui quebrando a cabeça? Cara, eu ganhei refluxo, né? Tanto é que vocês viram, quem tá lá no Instagram vê que eu tava esses dias lá no Sírio-Libanês fazendo exame, cara. Um exame atrás do outro. Por quê? Porque eu fiquei muito focada. Falei, cara, eu no, não no aceito não dólar, né? aprender a ler fluxo, cara. Eu não aceito não aprender essa desgraça. Eu preciso aprender, eu preciso simplificar esse negócio. E, cara, eu fiquei doente. Por quê? Quem já tá aqui sabe, cara, eu tenho filho, meu filho é autista, ele vai para tratamento, né? O autismo é bem leve, mas, cara, eu tenho toda uma vida muito agitada. Então, assim, eu tenho toda essa vida agitada, eu tenho a minha casa, eu tenho as operações, eu tenho cachorro para cuidar, eu tenho tudo e um pouco mais aqui de coisa para fazer. Eita, e se E vocês aí, souberem a saga que ela enfrentou essa semana aí, minha gente, ó, filho teve um processo alérgico, o cachorro esfolou a pata. Olha, não vamos nem começar a falar disso, senão vai começar a sessão de eu vou- psicoterapia, tá? não, De cara, repente, se eu fala disso colocar lá no depois. Instagram tudo o que acontece, meu filho, o povo fala, meu, essa mulher, que vida do cão é essa, cara? Não, só sendo mulher, viu, gente? Porque homem não consegue Cara, dar conta de tudo isso, não. Então, Dani, não, pensa. meus Oi, parabéns aí. Espero que vocês tenham gostado. Para vocês que chegaram até o final dessa live e curtiu o conteúdo, você vai encontrar o perfil da Daniele aqui no YouTube. Coloca aí no campo de busca Daniele com um L só, Porto Trader, e no Instagram também, Daniele Porto Trader, e vocês vão poder ter o contato junto com ela. Uma pessoa extremamente acessível, simpática e que vai poder bater um papo com vocês aí, tirar suas dúvidas e sucesso aí para todos vocês. Dani, meu muito obrigado aí. Eu vou obrigada a você, precisar Marcelo, vou, pelo vou convite. precisar ir encerrando um pouquinho a live Ô, porque eu tenho um Marcelo, pensei que a gente atendimento. fosse ficar aqui até abrir o mercado amanhã, cara. Daqui a 10 minutinhos eu tenho um atendimento para fazer Eita, vai e lá. aí eu não vou conseguir passar mais tempo batendo papo aqui com vocês. Então, Tá bom. é isso aí, galerinha. Curtiu? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que essas informações são importantes para que elas possam começar a ampliar e diversificar os seus investimentos. Tá joia? É isso aí, Dani. Valeu! Obrigada, Marcelo. Espero vocês no curso lá no Instagram, no YouTube, no Panorama, hein? Deixa de fazer dinheiro com a gente, né, Marcelo? Tem que É, treinar com você também o índice aí, hein? é isso aí. Vamos embora. Um abraço. Falou, Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tá fechando aí, Marcelinho? Yes.